escola de oração está começando hoje. Glória a Deus. Quantos se edificaram com a escola de discípulo aqui? Foi muito abençoada, né? Eu mesmo falei ali pro meu esposo, eu falei, amor, eu estava me sentindo naquela época de Jesus lá, quando Jesus falava para Pedro, tu me amas? Eu falei assim, eu estava chorando ali no meu canto. Ele falou, sabe por quê? Porque tu absorveu a palavra e deixou Jesus tocar no teu coração. Tu estava sedento da palavra. E é dessa forma que nós temos que estar na casa do Senhor, sedentas, sabe? Sim, querendo mais de Jesus. E nessa noite eu quero compartilhar com você a oração do Pai Nosso. Vamos ler Mateus 6:9. Mateus 6:9. Quantos acharam, digam amém. A palavra de Deus fala assim, ó. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta, senta, toma o teu assento. Nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre o que é oração, como devemos orar. Porque falar com Deus, para se achegar com Deus, nós temos primeiro que crer. Nós temos que ter fé que nós estamos falando com um ser supremo, né? Ninguém chega para falar com alguém do nada. Não, eu preciso crer, eu não estou vendo Deus aqui, mas eu creio que Ele me ouve e que Ele existe. Eu tenho que crer. O que é oração então, pastora? Olha só, primeiramente devemos entender profundamente o que é oração. Orar é uma aproximação da pessoa de Deus por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público. Ou seja, falar com Deus é um diálogo. Tem pessoas que faz cria toda uma situação para falar com Deus, né? Coloca palavras bonitas, aquelas palavras bem eloquentes. E falar com Deus nada mais é do que tu ter uma simplicidade e você ter fé para falar com Ele. Você precisa ter fé que Ele existe, que Ele pode te ouvir, que você pode falar com Ele, independente da situação, da circunstância, Ele vai estar te ouvindo. Então eu preciso crer, porque isso é um diálogo com Deus. E oração, amados, não é só ficar falando. Tem pessoas que chegam diante de Deus, passam 1 hora falando, e Deus fica assim, ó. Posso falar? Posso falar? Diálogo. Imagine você, noiva, ou até mesmo casada. Você chega perto do seu marido, o seu noivo fica... Aí ele vai ficar assim, ó. Principalmente quando é noivo, porque a gente fica naquela ansiedade para dar aquele horário para a gente se encontrar com a pessoa. Aí você chega perto da pessoa e começa, o meu dia foi assim, aconteceu isso, blá, 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 blá. E a pessoa vai ficar te olhando. Vai ficar uma coisa estranha. Não vai ter uma relação muito legal. Por quê? Vai ser aquela relação que só você fala. E uma relação que só uma pessoa fala é uma relação chata. E ela não dura. E a relação com Deus, ela precisa ter uma intimidade maior. Para mim, se eu chegar com Deus, eu preciso buscar uma intimidade com Ele. Eu preciso estar mais próximo dEle. Como é que eu me aproximo, pastora? Orando, lendo a palavra. Porque Deus, Ele fala comigo na palavra também. Às vezes você está orando aqui, ó. Tem pessoas que acontece comigo, eu sei que acontece também com você, que Deus, Ele soa lá no teu ouvido, te dando um direcionamento. Já aconteceu isso com você? Deus falando assim, ó, vai por tal caminho. Não faça isso. Faça isso. Espera um pouquinho. E Deus, Ele dá os direcionamentos para a gente. Então, oração é isso. Então, vocês clamarão. Olha só um exemplo de oração. Então, vocês clamarão a mim
virei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurados de todo o coração. Então eu posso chegar diante de Deus de qualquer jeito? Não. Tem pessoa que chega toda desconcertada, toda torta. E às vezes já chega com uma lista de pedidos. Senhor, eu quero carro, eu quero casa, eu quero isso, eu quero mais aquilo. E Deus fica só olhando. E Deus, ele fala hoje pra gente assim, ó. Você precisa primeiro se aproximar de mim de todo o seu coração. Se não for de coração, pode ter certeza que as nossas orações, elas não serão ouvidas. Porque eu preciso ter um quebrantamento de espírito. Eu preciso me aproximar de Deus amando, querendo estar perto dEle. Eu não sei você, filho. Eu não conheci meu pai. Mas a minha relação era mais próxima com a minha avó, eu morava com ela. Então, quando eu queria alguma coisa, a gente chega meio que acariciando, beijando, né? A gente chega todo para pedir alguma coisa. Porque se você já chegar, eu chamava ela de mãe, eu quero isso, eu já ia receber ou não. Então, com Deus também não é diferente. A gente tem que chegar amando, buscando estar mais próximo dEle. Aí sim, quando a gente busca, aí o que ele fala? Eu me deixarei encontrar por vocês. Parece que Deus está brincando de pique-esconde, né? Tá, eu vou me esconder aqui. Aí eu vou deixar vocês me procurar, para vocês poderem me achar. É mais ou menos isso. E olha só. Declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde eu os desportei, diz o Senhor. Ou seja, Deus, ele vai permitir que eu e você busque Ele. E Ele vai se revelar a mim e a você. Não tem como Deus se revelar ao seu povo se o povo não tiver um coração quebrantado. Não tem como. Simplesmente eu chegando assim, Deus... Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, mas Deus, ele me ouve. Ouve. Mas será que ele vai responder? Tem uma grande diferença em ouvir e responder, né? Uma grande diferença. Deus, ele ouve todos. Mas será que ele responde? Olha só. Pastora, quando é que a minha oração ela deve ser feita? Tem um momento certo para mim orar? Tem um momento que eu preciso estar diante do Senhor para orar? Olha só. A oração ela deve ser feita com fé. A oração sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso buscar a Deus numa oração, como eu falei para você, com fé, com intensidade. Se eu buscar, vamos dizer, um copo com água ali atrás, eu não tiver com sede, você acha que eu vou me saciar? Não, já estou cheia. Não vou precisar de água. Eu vou ali só por ir. Mas se eu tiver com muita sede, mas eu vou transbordar esse copo aqui. A mesma coisa é quando eu quero buscar a presença de Deus. Eu tenho que ter muita sede da presença dele na minha vida. O Espírito Santo já mora em mim, mas eu preciso estar buscando a presença de Deus para a minha vida. Amém? Pastora, de que maneira eu devo orar? Como, pastora, que eu oro sentado, em pé, de joelho, deitado? Nós temos exemplos de vários tipos de oração. Nós temos orações sentado, em pé, andando, ajoelhado, curvando-se, mãos para cima e prostrando-se. Talvez você falou assim, nossa, pastora, mas orar deitado? Não é muita folga, não? Não é, amados. Quando eu oro prostrado, olha só, era um sinal de tristeza. Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão. Ele estava tão triste ao ponto de orar assim, ó, deitado, sabe, se derramando assim, de tanta tristeza que ele tinha. Quando eu oro sentado, muitas vezes você está lá no seu trabalho, não tem como você deitar, não tem como você ajoelhar. Aí você vai orar sentado.
Então o rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim. Olha só que interessante. Eu posso orar sentado. Quantas vezes lá no meu trabalho eu orava sentada? Às vezes eu estava montando ministração e eu orando: Senhor, revela a tua palavra ao meu coração. Senhor, me dá uma direção. Deus, fala comigo para que essa palavra flua no coração da igreja. Então é uma forma de orar. Algumas pessoas já perguntaram para mim: pastora, eu não tenho tempo para orar. Sério? Nossa, a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. Se você falar para mim que você não tem tempo para orar, eu vou falar para você que você está usando de desculpa. Porque se você está fazendo uma comida, você pode estar orando. Eu costumo dizer que na minha pia, lá de casa, é o lugar que eu mais falo com Deus. É o lugar que mais Deus se revela à minha pessoa. E Deus fala muito comigo. E tem hora ali que eu estou chorando, tem hora que eu estou glorificando, e Deus está trazendo palavras. E eu falo com Ele, fala comigo, e eu paro um pouquinho, ouço. Tá, Senhor, é assim, então bora. E é assim. Então há tempo sim. Pastora, mas meu trabalho é muito corrido. Eu mexo muito com a mente. De vez em quando você vai no banheiro. Você não vai no banheiro? Aquele 3 minutinhos lá. Aproveita. Ore. Ore. Não importa o jeito que você for orar. Ore. Ore muito. Pastora, quando é que eu devo orar? Todo tempo. Todo tempo eu tenho que orar. Orem continuamente, ou seja, em todo tempo, Eu tenho um pastor que ele falava assim, enquanto ele estava andando de bicicleta, ele estava orando: Senhor, me dá estratégia para ganhar almas. E ele ia orando, e de repente Deus direcionava ele para casas específicas, para ele ganhar vidas. E pensa num pastor tão abençoado que ele chegava a ganhar famílias, uma família inteira, para Jesus, porque estava ligado, conectado em oração. Quando nós estamos em oração, amados, nós somos direcionados de fato a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Imagine você, esse umidificador, ele está ligado ali na energia. Se ele estiver desconectado, ele vai me servir para alguma coisa? Não vai. Se essas lâmpadas não tivessem interligada ali, certamente nós estaríamos numa escuridão. Assim é o homem quando ele não está conectado em oração com Deus. Se eu não estiver conectado na oração, na busca, eu começo a me apagar. Você já viu aquele crente que está mais de 5, 6 anos na igreja e tu fala assim: meu Deus, o irmão parece que não evolui. Aí puxa o histórico. Não tem vida de oração, não tem vida de busca de palavra, mas tá levando. Esses dias a pastora Vânia falou no encontro que ela estava levando a faculdade com a barriga. E ela falou que realmente começou a levar com a barriga, começou a levar nota baixa. Ela foi declarando algo para ela. Se eu declaro a presença de Deus para mim, o que eu vou ter? Presença de Deus. Mas se eu não declaro, como é que eu vou ter uma presença maravilhosa sobre a minha vida? Como é que eu vou ser direcionada por Deus? Quando eu estou conectada em oração, Deus, Ele me revela coisas tão profundas que às vezes eu fico assim, ó. Então, nós precisamos estar nessa ligação com Deus. E eu preciso estar orando em todo o tempo. Não interessa, eu estou no ônibus, estou orando. Estou lendo a palavra, estou orando. Deixa eu te ensinar uma coisa. Tem pessoas, amados, que lê a palavra, mas não sabe orar a palavra. Comece a orar a palavra a partir de hoje. Sabe aquele versículo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ore essa palavra sobre a sua família. Pastora, meu marido não é crente, a minha irmã não é crente, meu cunhado não é crente. Ore a palavra. Ore. Eu sempre, quando eu vou orar pelo enfermo, eu falo: Senhor, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos curados. Eu oro, estou orando a palavra, estou declarando aquilo, porque é uma coisa que o Senhor Jesus já fez. Ele já levou. Então eu preciso orar declarando cura.
Nós temos vários modelos de oração, oração de súplica, oração pelo enfermo. Nós temos vários tipos de oração. Eu não sei qual oração que você mais usa, mas não deixe de usar. Use. Pastora, eu só sei oração quietinha lá, pastora. Só de interceder, quietinha. Amém. Pastora, eu gosto de falar alto, mas eu gosto de falar para o cão ouvir. Sabe aquele filme que tem aquela senhorinha lá aquela hora? Quarto de Guerra. Toda vez que eu lembro daquela mulher, sempre me vem à memória aquele ato profético que ela estava falando, expulsando o diabo de dentro da casa dela, ensinando aquela mulher a orar. Aquela mulher estava com um problema conjugal lá. E sempre é bom a gente andar com alguém que nos ajude. Se você andar com quem não ora, tua tendência, ó, anda com quem que ora, para você ver, você vai, ó. Minha avó falava assim, ó, me diga quem tu andas, eu digo quem tu és. É fato. Anda com alguém de oração para você ver. Você vai ser conhecido pela mulher e pelo homem de oração. Agora anda com crente desmantelado para tu ver. Anda com crente fofoqueiro, com crente que não quer compromisso. Como é que você vai ser conhecido? Crente desmantelado. Então se dedique à oração. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Se quisermos ser semelhante a Jesus, se desejamos ter ouvidos que ouçam a voz de Deus, é preciso segui-lo principalmente nessas duas atitudes: orar incessantemente e conhecer a palavra. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Olha só, quer ser semelhante a Jesus? Pratique esses princípios. Oração em palavra, oração em palavra. Quando você lê a palavra, você começa a entender como é que funciona o poder da oração. Tem pessoas que usam pastores, diáconos da igreja como um amuleto. Só crê na oração do pastor ou do diácono. A pessoa não crê que ela pode orar e Deus ele pode fazer o milagre acontecer. O véu já foi rasgado. Não existe mais aquele sacerdote que precisa interceder por mim. Já foi rasgado o véu. Então eu tenho acesso livre para clamar ao Pai no nome de Jesus e as minhas orações ser respondidas. Ah, pastora, se a senhora não coloca a mão na minha cabeça, ou pastor Sansão, eu não creio. E quem sou eu? Misericórdia. Saiba você que você tem autoridade. A palavra de Deus diz que Ele nos deu poder e autoridade. Poder e autoridade. Para curar os enfermos e expulsar os demônios. Eu e você temos essa autoridade. Nós temos o poder na oração. Então não fique esperando o pastor colocar a mão na tua cabeça. A pastora, se o senhor não orar, não repreender, eu não creio que o negócio vai funcionar. Não, mete a mão, expulsa o capeta. Fala no nome de Jesus e vai acontecer. Começou o culto aqui. 2 semanas atrás, menos de 2 semanas atrás, eu tinha feito uma oração. E as minhas orações são muito simples. Muito simples. E eu falei assim: Deus, eu queria fazer meu cabelo. Isso numa oração, não foi uma oração, aquela oração longa. Não foi. Foi uma oração bem curta. E eu falei: Deus, eu queria fazer meu cabelo. E aí, passou uns dias, eu estava jantando com meu esposo. E de repente eu recebi uma mensagem. Pastora, seu horário está marcado para as 14 horas. Aí meu esposo olhou assim: amor, acho que foi a mensagem para a pessoa errada. Eu falei: eu acho que sim, né? Porque eu não marquei salão. Aí eu coloquei um ponto de interrogação. Ela: não, pastor, eu quero lhe abençoar. Aí eu olhei para o meu esposo. Falei: obrigado, Jesus. Eu falei: amor, eu tinha orado, eu pedi para Deus que eu queria fazer meu cabelo. Beleza. Deus me abençoou. Uma oração muito simples. Coisas que eu e você pode fazer. 2 dias atrás,
Eu tinha ido sábado lá no shopping, trazer umas roupas para mim, e não achei o que eu queria. E mais uma vez, eu falei, Deus, eu quero um vestido. Ou para me passar o Natal, para me passar o Réveillon, mas eu quero um vestido. Quando eu cheguei para fazer meu cabelo, a irmã me recepcionou muito calorosa. E ela veio com um presente pro meu lado. E eu falei, o que é isso? Pastora, deixa eu lhe contar uma coisa. Eu comprei esse vestido. Eu coloquei o vestido em mim. E o Espírito Santo falou, tira porque não é teu. É da tua pastora. Você entende? O poder que há na oração. E não foi aquela oração, Senhor, eu quero um vestido, Deus. Não. Deus, eu quero um vestido. Eu quero um vestido. Talvez você não tenha orado com medo de falar suas necessidades para Deus. Talvez você ache que Deus só vai ouvir aquelas coisas, sabe? Quando você orar aquela oração. E não é, querido. Deus, Ele atende a gente nas mínimas necessidades. Mínimas. Eu sempre conto pro meu primo que ele ama quando eu conto meus testemunhos para ele. E eu conto mesmo porque o nome de Deus, a glória é dele, tudo é para ele. Porque toda vez que Deus me dá uma coisa, eu não tenho vergonha de contar, sabe por quê? Quanto mais eu dou glória para Ele, mais Ele me dá bênção. Isso eu já aprendi faz muitos anos. E eu falei assim, primo, uma vez eu estava com uma fome, eu queria comer uma pizza. E em pensamento eu falei para Deus, Deus, eu queria tanto comer uma pizza. Irmãos, não deu 5 minutos. O portão abriu, o irmão entra com a pizza. Quando eu olhei, eu chorei. Eu falei, Deus, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço, eu reconheço. Mas obrigado. Obrigado. Deus, Ele vai te atender, querido. Quando você entender que Ele é Deus que pode. Ele é Deus que pode. A graça já é derramada sobre a nossa vida. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente não sabe pegar. A gente acha que Deus vai abençoar o fulano, o ciclano vai dizer, mas eu, Senhor, eu não. A gente pensa assim, Deus, o ciclano vai ser abençoado, fulano, não, você vai ser abençoado quando você declarar e chamar a existência para você. Eu sempre aprendi com meu esposo também, chamar aquilo que eu quero à existência. Eu ainda não tenho, mas eu chamo através da oração à existência aquilo que eu quero. Eu lembro que eu ganhei a Letícia e a gente não tinha carro. E um tempo que o Sazão começou a orar. Amor, qual o carro que tu quer ir hoje para o trabalho? Aí eu, escolhe qual carro lá na garagem que você quer ir para o trabalho. Ele estava chamando a existência. Tempos depois, menos de 2 meses, o que a gente estava? Com o carro na garagem. Por quê? Chamando a existência através da oração. Chame. Você tem poder. Entenda isso, você tem poder. Use, a tua língua para o teu bem. Em vez de falar mal dos outros, usa a tua língua para profetizar bênção para ti, bênção para o teu irmão. Muitas vezes a gente perde muito tempo. Em vez de orar a palavra, a gente fala mal dos outros, né? Então vamos orar as palavras, sabe? Chamando a existência mesmo para a nossa vida. Olha só, e Jesus nos dá um modelo de oração. Chega um discípulo para Jesus e fala assim, Senhor, nos ensina a orar. Mas antes disso, amados, Jesus ele dá algumas observações para os discípulos. Deixa eu ler aqui com você, olha só. Antes dele ensinar o discípulo dele a orar, olha só, ele fala assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, Mateus 6:1. Com o fim de seres vistos por eles, de outra sorte, não sereis galardão junto a vosso Pai. Então eu tenho que guardar. Muitas vezes a gente fica exercendo a justiça sobre a vida do outro, critica o outro. E não é assim. Deixa Deus fazer isso. Olha só, quando eu for dar esmola para alguém, pois quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados perante os homens.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você abençoa a vida de alguém, isso é antes de chegar nas bênçãos da oração, tá, amados? Deus te abençoa, tu abençoa a vida de alguém, fica ali para você e a pessoa. Fica ali. Deixa que o nosso Pai que está vendo em secreto a tua ação, é Ele que vai te recompensar. É Ele que vai te abençoar. É Ele. Tem gente que coloca lá. Já viu aqueles, acho que é YouTube, né? Dá uma cesta básica, posta. Eu acho aquilo uma humilhação, gente. De verdade. A pessoa... Tô dando uma cesta básica aqui pro fulano. Eu doei não sei o que pro fulano. Não. Deixa Deus glorificar. Deixa o nome dele ser glorificado. Ele está te vendo o que tu está fazendo. Não precisa tu fazer isso. Olha só. Como se deve orar? E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Por quê? Quer se aparecer. Pastora, mas é pecado orar dentro da igreja? Não é pecado. Nós estamos numa oração conjunta. Mas você já viu aquele tipo de gente? Coloca as trombetas assim, ó. Oh, maravilhoso Senhor! Aí tu fica... O ímpio às vezes se escandaliza com isso. Eu já vi muitos fazerem isso. Tinha um irmão na nossa igreja, graças a Deus não está mais. Eu lembro quando ele chegava na porta da igreja e falava assim, ele chamava o pastor Sabata aí. E eu sempre ficava na porta que eu recepcionava, aí eu falava não. Aí ele pegava a bike dele e ia embora. Se eu falasse que o pastor estava, ele já começava a ser batizado do Espírito Santo lá fora mesmo, e dava cambalhota e começava a orar alto. E eu olhava esse camarada cheio de presepada. Tu acha que o nome de Deus estava sendo glorificado na vida dele? Não estava. Porque ele queria se aparecer para homens. Quando o pastor não estava, ele dava meia volta e ia embora. Quando o outro irmãozinho ia ministrar, ele dava meia volta e ia embora. Mas quando o pastor estava, o homem já dava o giraia lá na porta. Ou seja, não estava servindo de nada aquilo. Tribuloso, falou: Senhor, liberta ele. Liberta. E olha só, tu, porém, quando os orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Esse tipo de oração, amados, não é aquela oração coletiva, tá? Não é essa oração que a gente faz aqui. Não é aquela oração quando a gente faz quando está em vigília. É uma oração secreta, eu e o meu pai. Ou seja, aquele momento com Deus. Sabe, aquele... Senhor, aqui é só eu e o Senhor. Não quero ninguém, não quero filho, não quero marido. É só o Senhor. Eu quero um particular hoje. Eu não sei se você tem esse momento, esse devocional com Deus. Mas se você não tiver, começa a ter a partir de hoje. Falou: Deus, eu preciso. Hoje eu estava lendo um artigo de um jovem que ele falou assim: olha, eu não tinha hábito de orar. E ele falou que começou com 5 minutos e colocou um louvor. No outro dia ele foi aumentando para 10. Ele falou: quando eu menos pensei, eu estava orando 1 hora. E aquela 1 hora estava sendo pouco já. Porque teve uma iniciativa em orar. Lá no secreto, colocava um louvor. Esse dia um irmão estava questionando, ele falou assim: pastora, eu não gosto quando eu vou para a vigília e tem irmão que passa a vigília inteira cantando. Eu falei: meu filho, é ele Deus, eu não vou me interferir nisso não. Se ele quer só adorar, deixa ele só adorar. É um momento que ele está tendo para adorar o Senhor. Se ele quer dobrar o joelho e falar as necessidades dele, deixa ele falar. Eu já tirei muito tempo, amado, assim. Quando eu morava com a minha cunhada, a gente levantava e ficava. Era 1 hora de oração, 1 hora de louvor, lia
versículo da Bíblia e ir embora até 6 da manhã. Eu não vejo problema nenhum. Sabe qual é o grande problema? Você criticar o irmão. Você criticar. Cada um tem uma forma de se achegar a Deus. Talvez naquele momento o irmão não quer expressar as necessidades dele para Deus. Ele fala assim: Senhor, hoje eu quero só te adorar. Então deixa ele lá adorando. Deixa ele lá, é o momento que ele vai ter com Deus. Quem sabe lá na casa dele, ele fala as necessidades dele para Deus. Muitas vezes a gente está no meio dos irmãos e tem irmãos que se escandalizam quando alguém ora alto, apresentando outras pessoas em oração. Não é errado, amados. Errado é quando eu critico. Se a pessoa está precisando de uma oração, eu devo orar sim por ela. Eu preciso clamar por vidas. Eu preciso interceder com autoridade, repreendendo o diabo que está operando na vida daquela pessoa. Eu preciso, só que tem pessoas que se escandalizam. E nós não devemos se escandalizar, não. Temos que ajudar. Está orando? Então ora mais. Né? Ora mais. Busca mais. Isso vai te fortalecer. Mateus 6:7. E a palavra de Deus fala assim, ó: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Já viu as pessoas que oram o texto, rezam o texto? Sei quantas Ave Maria, não sei quantas, não sei lá o que eu não sei daquela oração. Está repetindo muita coisa e está tendo alguma eficácia? Não está tendo. Está orando. E está sendo aquela coisa repetitiva. Está sendo muito repetitivo. As nossas palavras têm que fluir do coração, querido. Quando o Senhor deixou um modelo de oração, não é simplesmente para você entrar lá no seu quarto e falar: Pai nosso que está no céu, aquela coisa mecânica. Não, foi um modelo. Ele não falou para mim e para você: ó, você tem que fazer essa oração todo dia. Ele não falou isso. Mas Ele deu um modelo para como a gente começar a orar. Como é que eu devo fazer, pastora? Ó, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E agora eu entro com você sobre a oração. Modelo de oração que o nosso Senhor deixou pra gente. Primeiro, como é que começa, pastor, a minha oração? Ora primeiro a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, glorifica o nome de Deus. Exalta o nome de Deus. Amados, tem pessoas que começam assim, ó: Pai, abençoa meu filho, minha filha, dá saúde, abençoa o pão de cada dia. Senhor, eu estou precisando de emprego, Senhor. E a adoração? Venha o teu reino, né? Vosso reino nada. Então, primeiro nós temos que começar a adorar o nosso Deus, glorificar, dizer que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é tão poderoso. Glorifica o nome de Deus quando você estiver orando. Depois, pastora, depois vem o teu reino. Depois que você adorou Ele, que glorificou, oh Deus, Tu és Deus acima dos céus. Sabe, Davi, ele exaltava tanto o nome de Deus. Se você ler Salmos, é tão lindo o livro de Salmos. Então depois você vem. Depois que você colocou Deus em primeiro lugar na sua oração, depois que você exaltou o nome dEle, aí fala: Senhor, Deus em primeiro lugar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que a gente ora? Senhor, faça a minha vontade, faça o meu querer, os meus desejos. Senhor, eu quero assim, Senhor, eu quero assado. Senhor, se não for desse jeito eu não quero. Senhor, se não for louro eu não quero. Se o carro não for branco eu não quero. Está sendo feita a vontade de Deus aí? Tá não. Então fala assim: Senhor, vem o teu reino. Eu quero o teu reino, Pai, na minha vida. O resto é balela. Vem, Senhor, o teu reino, mas vem com vontade. Vem, Senhor. Seja feita a tua vontade. Será que nós temos buscado a vontade de Deus? A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Muitas vezes, amado, nós estamos focados tão nessa terra que a gente só olha para as coisas dessa terra. Só dessa terra.
Ah, porque eu quero casar, porque eu quero fazer faculdade. Senhor, não vem agora não, porque eu quero primeiro casar. Senhor, não vem agora não, porque eu quero primeiro fazer minha faculdade. Eu tinha uma prima que ela falava assim, ó. Espero que Jesus não venha logo, porque eu quero logo casar. Olha, e eu tô preocupada com o casar, eu quero é subir. Casamento fica pra lá, meu irmão, eu quero é ir com Jesus. Então se busque primeiro o reino de Deus. Busque. Fala assim, Senhor, venha o teu reino. Faça, Senhor, a tua vontade na minha vida. Assim na terra como no céu. Quando nós buscamos o direcionamento de Deus, Ele cumpre o propósito que Ele quer na nossa vida. E Ele nos direciona para aquilo que Ele quer. Eu lembro, amados, quando eu estava fazendo faculdade, eu já estava chegando num ponto que eu não estava mais aguentando. Porque eu estava fazendo as minhas vontades. Faculdade não é pecado, querido. Não é. Mas quando ela começa a te tirar do norte, que é o Senhor Jesus, ela começa a ser ruim para você. E eu estava começando... Assim, eu estava indo assim, Eu falei, Deus, isso não está legal, não. O teu reino não está ficando em primeiro lugar, não. E não está legal isso, não. O que Ele fez? Deixa tudo, vem. Deixa tudo e vem. E o que eu fiz? Tchau. Eu fui criticada até demais, querido. Menina, tu tá louca? Tu já estava no 7º período. Eu falei, não interessa. Aquilo que Deus tem para mim é maior. Só quem é espiritual vai entender aquilo que Deus tem pra gente. Eu podia até falar assim, meu Deus, mas essa oportunidade eu não vou ter nunca mais. Bolsista, meu Deus. Mas aquilo que Deus tem pra mim e pra você é maior. Então busque fazer a vontade de Deus através da oração. Busque, Senhor, qual é a tua vontade pra mim? Muitas vezes a gente cria muita resistência para fazer aquilo que Deus quer. Sabe por quê? Porque a gente não busca um direcionamento de Deus em oração. A gente sai fazendo, igual aquele cego assim, ó. Vai fazendo, e quebra a cara lá na frente. E quando quebra a cara, fala, Deus, por que o Senhor permitiu? Ele fala, eu permiti? Não. Você foi porque você quis. Você não me ouviu? Você não parou para orar? Você não parou para me consultar? Ontem nós estávamos lá em casa e uma irmã falou assim, que a mãe dela já teve vários relacionamentos e um mais frustrante do que o outro. E ela falou para a mãe dela, mãe, pelo amor de Deus, para de casar porque a senhora parece que tem a mão podre. E a mãe dela é muito religiosa, muito religiosa. E ela falou assim, meu Deus, eu não aguento mais. Todo homem que a minha mãe casa é pior do que o outro. Sabe por quê, amados? A pessoa começa a ser religiosa e não consulta a Deus. Escolhe qualquer coisa. Não busca um direcionamento. E sabe o que acontece? A gente quebra a cara lá na frente. Se eu perguntar aqui quem já quebrou a cara por falta de pedir direcionamento de Deus, eu acho que a igreja inteira vai levantar a mão. Porque eu tenho certeza que todo mundo já fez alguma coisa sem consultar a Deus. A maioria do ser humano faz algo sem consultar a Deus. Esse é o nosso grande erro. Pedindo o sustento de Deus, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Você observa bem que ele fala, o pão de cada dia não é o pão da semana, nem do mês, nem do ano. É o pão de cada dia. Ou seja, todos os dias você vai ter que orar e apresentar o seu alimento diário. Todo dia. Tem pessoas que oram assim, Senhor, abençoa meu ano. Abençoa, Senhor, a minha semana. Não, esse é o pão de cada dia, colega. Todo dia, Deus ele quer colocar um pão na sua mesa, mas quando ele colocar, apresente. Eu vejo muitos crentes, muitos cristãos, colocam o prato de comida, come exageradamente, não para agradecer. Não agradece o pão, não agradece a água, não agradece nada. Aí vive naquela vida pingando. Uma hora pensa pinga aqui, outra hora pinga ali. E vai pingando aos poucos. Não é isso que Deus quer pra gente. Deus ele quer superabundar. Mas quando ele fala do pão nosso de cada dia, ele quer que você ore com entendimento. Porque muitas vezes ele coloca o pão na sua mesa. O que é que você faz? Você estraga, você joga no lixo. Quantas aqui nunca fizeram aquela panela de arroz que teve que jogar no lixo? Aquela comida exagerada que teve que ir pro lixo. E quantas pessoas hoje passam necessidade, querido?
Então, quando Deus colocar o alimento, seja grata, mas não estrague. Use a sua oração com eficácia. Deus, eu estou orando, Senhor, para que o Senhor venha sempre suprir, que nunca venha faltar. Mas Deus olha para ti e fala assim, olha, no dia que tu jogar essa comida fora, eu vou apertar. E eu vou apertar. Então nós temos que ser prudentes. Quando orarmos, nas nossas atitudes diárias, Deus está colocando, Ele está suprindo. Enquanto Ele está colocando na tua mesa, existem pessoas que não têm o seu pão de cada dia. E Deus, Ele coloca todos os dias na tua mesa. E muitas vezes está lá. Ah, eu não quero esse pão não, que já está duro. Faz torrada. Ah, esse arroz está ruim, vou jogar fora. Não, faça bolinho de arroz. Eu não tenho receita, pastora, vai na internet. Dê um jeito. Tem gente que reclama de tudo. Se tem um arroz e feijão, glorifica que tem um arroz e feijão. Se tem um ovo, pois glorifique, porque tem gente que nem ovo tem. Sabe aqueles africanos lá? Comem folha de babosa, de cacto, cozido. E Deus tem colocado o pão na sua mesa e você nem por isso tem sido grata. Então glorifique o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado. Junte sua família. O meu filho, Gustavo, com 2 anos de idade. E a gente sempre ensinando ele. Pensa um menino que ele não queria orar de forma nenhuma. Foi uma peleja. 2 coisas que eu pelejava com meu filho. 2 anos de idade. Quando falava em vir para a igreja, meu Deus, esse menino dava um show de choro. Ele entrava dentro do carro, mas ele chorava, que às vezes eu precisava dar umas palmadas nele. Quando eu falava em oração para o Gustavo, ele se jogava na cama. E ele não queria orar, mas eu lutei durante 1 ano, todos os dias, incessantemente. Você vai orar. E ele falava, ah não, mãe, ah não. Eu falei, vai orar. Hoje, eu não tenho mais trabalho com o Gustavo, ele tem 3 anos. Vamos orar, Gustavo? Papai do céu, abençoa essa refeição. Porque houve uma insistência no ensino. Vamos para a igreja, Gustavo. Se eu deixasse ele em casa, ele ia ficar. Oxe, criança que não quer ficar assistindo. Mas eu insisti em ensinar. Eu insisti. E hoje eu não tenho mais trabalho com o Gustavo. 4:30 da tarde, o Gustavo fala, mamãe, papato, igreja. Mamãe, papato, igreja. Ou seja, mamãe, sapato e para a igreja. A Letícia, de manhã cedo, a primeira coisa que ela acorda, ela fala, mamãe, qual a programação de hoje? E tem dia que eu falo assim, hoje é o dia da família. Hoje tem culto. Hoje é dia de célula. Então ela já sabe mais ou menos, ela fica, mamãe, qual a programação de hoje? Porque ela já fica se preparando para a noite. Porque através do ensino, da oração, da busca, Deus, Ele vai mostrando os caminhos. Perdão, essa parte aqui, muitos de nós, às vezes, quer pular, né? Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Perdoa, Senhor, que eu estou endividado. Aí lá embaixo fala assim, ó. Assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Será que eu tenho perdoado? Será que quando eu tenho orado ao Senhor, será que o meu coração está belezinha diante de Deus? Será que a minha oração está passando do céu? Será que está fluindo? Porque você sabia que quando você não perdoa, você amarra a pessoa na área espiritual? Quando eu não libero perdão sobre a vida de qualquer pessoa, eu algemo essa pessoa no mundo espiritual. Eu me prejudico e prejudico mais ainda a pessoa que está lá, acorrentada. Então eu preciso lançar perdão para que a minha oração, ela suba até Deus e para que Deus responda. Então temos que perdoar. Viu que está alguma rapina no teu coração? Corre com o teu irmão. A palavra de Deus diz, até quando você trouxer a oferta no altar do Senhor, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, conserte com ele, depois volta e ofereça. Então é muito sério, amada, a questão do perdão. Perdoe. Se você não perdoar quem te ofendeu, o Pai também não vai te perdoar, não. Então, fique atenta. Lance o perdão. Lançar perdão, amado, não é esquecer a pessoa que você não tem amnésia, tá? Lançar perdão é você libertar a pessoa e falar, vai-te embora.
Está liberto, está perdoado. Perturba mais não. Perturba mais não. Então quando a gente não lança perdão, a gente fica travada. A gente sabe que as nossas orações não estão sendo ouvidas. Proteção. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Olha só, tudo tem um princípio. Quando a gente faz tudo isso, lança perdão, a gente recebe aquela proteção de Deus. Deus, Ele não deixa a gente cair no erro. Ele está sempre nos livrando, sempre nos guardando, colocando a mão dEle para nos proteger. Quantas e quantas pessoas aqui não já sofreram, já tiveram livramento? Se eu for contar os livramentos que eu já tive, hoje não era para mim estar aqui. Já tive livramento 2 vezes de afogamento, quase que eu vou. Caminhão me atropelou. Com certeza foi Deus, porque eu não senti nada. Quando eu levantei, eu estava desacordada. A minha perna estava inchada, não fraturou nenhum osso, só uns arranhãozinhos. Uma caçamba, quando pega 2 meninas no meio da rua, a tendência é matar. Porque desviou, então eu vi que Deus estava me protegendo. Quantas e quantas vezes, amados? Não foi só 1, 2 vezes, não. Deus, Ele protege os seus. Ele protege, Ele coloca a mão dele assim, ó. Anda comigo, que eu vou estar estendendo a minha mão para te abençoar, para te livrar. Dá um passo para trás para você ver. Dá um passo para tu ver, para trás. Então Deus, Ele está te livrando. Esse dia o nosso irmão William teve um livramento. Estava indo para o trabalho e um carro contramão bateu. E olha que o livramento, não sofreu nenhum dano com ele, somente com o carro. Mas já quitou, já tirou o carro lá de onde era para ter tirado. E está ali, para glorificar o nome de Deus. Isso é Deus dando livramento. Se não tivesse a proteção de Deus, meus amados, tanto ele quanto o outro homem tinham sofrido coisas piores. E Deus, Ele dá livramento. Patrícia e o Raimundo, eles sempre contam aqui que às vezes Deus dá muito livramento, que eles trabalham um pouco longe de casa. E eu vejo quanto Deus tem guardado o seu povo. Valdelice e a irmã Vanice, esse dia tiveram livramento de assalto. E eu até conversando esse dia com a Mara, eu falei, Mara, Deus tem dado tanto livramento para o povo da igreja. Porque nós estamos sobre a cobertura do nosso Deus. Mas dá um passo fora para você ver. Deus, Ele não vai te poupar não, querido. Deus, Ele vai te poupar quando você estiver no centro da vontade dEle. Caso contrário, Ele deixa o diabo ceifar. Então, ande em oração, vigilante todo o tempo. Ore em espírito, ore do jeito que você puder. Sentado, estou trabalhando, estou orando. Eu estou andando, eu estou orando. Eu vou buscar Deus em oração. Muitas vezes nós temos pecado muito na oração. Muito. Ai, pastor, eu estou tão cansado. Não dá não. Deixa eu te ensinar uma coisa. Jesus, querido, às vezes Ele estava tão cansado, que Ele tinha que se retirar para poder ter um momento a sós com Deus. Ele tinha 12 discípulos. E às vezes Ele levava 3. Pedro, Tiago e João. E desses 3, Ele falava assim, ó, espera um pouquinho aqui que eu vou bem ali. Ou seja, Ele ia ter um particular com o pai dele. Nós precisamos ter esse particular com Deus. Todo líder, ele quer para perto dele crentes que oram. Crente que não ora, meu querido, não quero perto de você não. Vai ser atrapalho para a sua vida. Eu não sei se você observa, tem pastor, tem líder, que sempre tem aquelas pessoas que são mais chegadas, que falam assim, vamos para a oração? Tô lá, pastor. Vamos fazer não sei o que na oração? Tô lá, pastor. Aí tem pessoas que falam assim, ai, tô cansado, vou não. Se afaste, vai embora. Fique perto não. Porque você vai esfriar. Fique perto de quem está quente, fervendo, pegando fogo. Como diz a Anne, só o fogo. Se você ficar perto de crente que não ora, você vai apagar chama. Vai apagar chama. Então, ore. Você jovem, você criança, mãe, ensine seus filhos a orar. Ensine, tira um devocional.
Ensine eles a palavra. Você jovem, tira um momento. A igreja, nós temos 2 chaves aqui na igreja. Tem a do pastor Sansão, a do Ney. Pastor, eu quero tirar um tempo com os jovens aqui da igreja para orar. E eu ia ficar tão feliz dos jovens aqui da igreja se movimentar para um tempo de oração com Deus. A gente não vê os jovens dessa igreja orando aqui na igreja. A gente não vê aquelas irmãs avivadas falando assim, não, pastora, vamos fazer uma equipe de oração aqui, 12 horas de oração, 6 horas de oração. Está faltando isso no nosso meio, igreja. Muitas vezes, sabe o que acontece? As ovelhas esperam muito só pelo pastor. Ah, se o pastor não estiver lá, eu também não vou. Se o meu líder não estiver lá, eu também não vou. Vou te dar uma chupeta, no nome de Jesus. Que está muito manhoso. E crente não tem que ser manhoso, não. Crente tem que ser de atitude. Eu vou orar, independente se o pastor, a pastora, o líder tiver, eu vou orar. É eu que quero mais de Deus. Eu que quero ter uma vida de oração. É com Jesus que eu quero ter intimidade, não é com meu pastor não, nem com a minha pastora. É com Jesus. Quem vai fazer o mover de Deus na sua vida é Deus, querido. Não é seu pastor, não. Pare de usar o seu pastor, a sua pastora, o seu líder como sua muleta. Pare com isso. Pastora não tem que ser amuleto para ninguém, não. Ande com suas próprias pernas, ore com a sua boca, fala, eu vou orar, e o diabo vai sair, e Deus vai se manifestar na minha vida, na minha casa, na minha família. Ai, pastora, ora por mim, tá tudo ruim. Ora você. Oxe, tem boca não? Ora você. Faz uma campanha por mim, pastora, faça você. Você tem boca? Tem. Então tire um tempo com Deus. Eu sou do tempo de uma igreja, queridos. Nosso pastor colocava a gente para orar, mas para orar mesmo. Porque tem crente que enrola e dorme na oração. Vamos orar, igreja. Tá dormindo. Toma um Red Bull. Ficar acordado. Pastor, estou muito cansado. O meu esposo, é incontáveis vezes, que ele, às vezes ele está muito exausto, muito cansado, e ele precisa ter o momento dele com Deus, e ele toma Red Bull, para ficar mais ativo. Vou orar, buscar mais a palavra. Vou orar. Como é que nós vamos transbordar na vida do outro se a gente está vazio? Não tem como não. Como é que eu vou expulsar o demônio na vida de uma pessoa se nem orando eu estou? Ei, pastor! Tem um capetado aqui, vem aqui, pastor! Sabe o que o pastor Sansão vai falar para você? Ora você. Oh, eu lembro que uma vez o irmão ligou para o meu esposo. Pastor, tem uma mulher aqui se endemoniando. Meu pastor, mete a mão e ora. Não é obreiro? Ora. Como é que está a tua relação com Deus? É de intimidade? É de proximidade? Próximo é ficar do lado aqui, amado. Intimidade é ter uma relação mais íntima. Então seja mais íntimo de Deus. Tenha um relacionamento profundo com Deus. Tenha. Busque. Ai, pastor, meu marido não é crente. Lá em casa ninguém é crente. Amados, eu vivi numa casa que só era crente eu e minha tia. E nós éramos criança. Eu tinha 11, ela tinha 13. A gente já estava nessa faixa dos 13 anos. Aceitei Jesus muito cedo. Mas eu clamava, eu orava, falava, Deus, eu não aceito a minha casa, Senhor, ser governada pelo diabo, não. Não aceito. Eu vi a minha mãe se manifestar, subir parede. Mas eu aprendi que a oração ela tem muito poder. E ela tem muito poder, e ela é eficaz para quem ora com fé. E eu falei, olha, diabo, aqui na minha casa tu não vai mais agir, não. Fiz uma oração, uma campanha de 70 dias. 70 dias. Uma menina de 11 anos, dá conta, pastora? Dá. Quando o jovem é determinado, ele dá conta sim. Deus, ele usava os profetas bem novos. Samuel foi usado muito novo. Davi estava lá fazendo. Só que hoje, parece que a gente está numa geração de que as pessoas querem tudo na boca. 6 horas por mim, é o crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Eu vou orar não.
vai orar você, vai buscar você. O véu já foi rasgado, não precisa mais de sumo sacerdote que está buscando por você, não. Busque você, clame você a Deus. Fala, eu vou ter uma vida de intimidade com Deus. O relacionamento é aqui, ó, pai e filho. Fica terceirizando as coisas. Pare com isso. Pare de terceirizar a sua oração. Pastor, ora por mim. Pastora, ora. Eu vou falar assim, eu vou comprar um óleo de peroba e eu vou te dar de presente. Vou te dar de presente. Você criar vergonha e ter um relacionamento profundo com Deus. E quando você for orar, não esqueça disso, nunca na sua vida. Sempre peça em nome de Jesus. Porque foi por causa dele que nós encontramos graça. Foi mediante Jesus Cristo que nós encontramos graça junto ao Pai. E foi por causa de Jesus que ele nos reconciliou com o Pai. E hoje nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós nos tornamos filho por adoção. Você é filho. E filho não fica terceirizando, pedindo as coisas para o pai. Ah, fulano, vai lá com meu pai, pede para mim ir pro shopping. Vai lá com meu pai. Não, fala, pai, eu estou aqui. E eu quero ter um direct aí com o senhor. É eu e o senhor agora. E Deus, ele vai te ouvir, ele vai te responder. Se chegue mais ao Pai. Busque a ele, vá para a palavra. Conheça mais Jesus através da palavra. Deus, ele quer nos ensinar tanto, igreja. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente quer só se alimentar quando chega no culto. Nós não temos culto todo dia. Temos culto três vezes na semana. É pouco demais. Queria eu que fosse todos os dias palavras de ensinamento aqui nesse lugar. Queria eu, seria um sonho meu. Todos os dias estar ensinando na casa do Senhor. Mas o nosso povo, amados, muitas vezes tem preguiça de orar, de buscar, de ler, de conhecer mais de Deus. Isso é ruim para a igreja. Nós estamos numa escola de oração. E na escola, às vezes, a gente é chacoalhado. Muitas vezes a gente não quer, não. Ai, a palavra foi dura hoje. Não queria ter ouvido isso, não. Deus está nos despertando. Você está tendo a oportunidade de Deus te despertar, de saculejar e falar assim, olha, acorda. Eu estou voltando. Eu estou voltando e você precisa ter um relacionamento comigo se você, de fato, quiser morar comigo no céu. Não pense você, pastor, eu não tenho uma vida de oração não, mas eu aceitei Jesus, eu vou morar no céu. Cuidado. O fato de você ter aceitado Jesus não te leva para o céu, não. Você precisa ter relacionamento com Ele. O noivo, ele não vai levar para a casa dele uma noiva que ele não conhece. Eu preciso ter um relacionamento e relacionamento profundo. Jesus, ele quer ter esse relacionamento conosco. Amém?